Pessoal, é o seguinte, olha só, o dono da CS10 aqui, ele relatou a seguinte situação. O carro está andando com o volante baixo para a esquerda, quando ele acelera e desacelera, o carro tenta mudar de direção, às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, às vezes sem frear e sem acelerar. Quando o carro passa na ondulação, ele fica tentando sair da pista, um lado e para outro. Beleza? Então, assim, a gente vai ver nesse vídeo aqui qual é o motivo disso, tá? E você vai ver o seguinte, que um alinhador, né, uma pessoa sem experiência, se ela pegar um carro desse aqui, ele vai trabalhar muito, ele vai fazer uma série de procedimentos num carro desse aqui, e ele não vai resolver e satisfazer a queixa do cliente, né? Resolver o problema do cliente. Mesmo que ele não resolva, né? É importante que ele dê para o cliente uma satisfação, né? O que está acontecendo, por quê, e orientar ele ao cliente a que tipo de profissional procurar. Então tá assim, ó, o carro andando em linha reta, o volante baixo para a esquerda. E o carro fica se assustando no asfalto, às vezes se joga para a direita, às vezes se joga para a esquerda, então você tem que ter o maior cuidado, porque a direção do carro está muito sensível. Então é o seguinte, vamos fazer agora aqui algumas avaliações, né? Você já vê que ele tem aqui uma folgazinha nessa direção. Para esses carros aqui, isso aqui já é meio quase que normal, né? Quem tem esses carros que tem esse tipo de caixa de direção aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos dar sequência aqui nas avaliações e ver o que a gente consegue diagnosticar nesse carro. E até o final do vídeo eu te prometo aí que eu vou estar falando onde é que está o problema desse carro aqui. Então você vai observar aqui o seguinte, tá? Estou com o equipamento no carro instalado, as 4 cabeças. Esse aqui é um alinhamento computadorizado, certo? Tecmax, computadorizado, comunicação via Wi-Fi. Então o que acontece? As cabeças dianteiras estão ligadas e aqui no computador a gente já tem as medidas do eixo dianteiro. E a gente vai ver aqui que no eixo traseiro, ó, não tem nem especificação de medida, ó. Porque aqui eixo dianteiro, ó, tem especificação de fábrica, pequenininho, e o número maior, cambagem atual. Você observa que esse carro aqui, ó, nem tem especificação de eixo traseiro. Por quê? Porque esse eixo aqui traseiro, ele é um eixo com diferencial e não tem como você fazer ajuste de cambagem nem alinhamento nesse eixo traseiro. Portanto, eu nem liguei as cabeças traseiras por enquanto, mas é importante, a gente vai ligar daqui a pouco para a gente poder ver uma situação. E aqui no eixo dianteiro, ó, cambagem dianteira esquerda, está fora, certo? Tem que ser de 0 a 1 grau negativo, está positivo aí, mais de meio grau. Cambagem direita, está fora, pode abrir no máximo até 1 grau, está 1 grau e 15, está demais. Alinhamento, está fora, tá? Tem que ser de 0 aqui, de 1 milímetro positivo até 2,5, está negativo, está fora. O casta esquerdo está fora, casta direito está fora. Então esse carro está totalmente desalinhado, certo? Cambagem, casta e alinhamento, tudo fora. Mas o que acontece aqui é o seguinte, se eu fizer todo esse serviço aqui, né, o orçamento vai dar bem alto e aquele defeito que o cliente questionou, né, o motivo real pelo qual ele mandou o carro aqui não foi por causa de desgaste de pneu, foi por causa do problema do carro ficar se assustando. Então, hora você joga para um lado e hora você joga para o outro. Então, mesmo que você resolva isso aqui tudinho, o carro vai continuar com o mesmo problema. Mas assim, como assim, Nonato? Como é que pode, né? Se você vai deixar o carro todo alinhado, se o eixo traseiro não tem como você ajustar o alinhamento. O que acontece nesse caso? Cara, nesse caso aqui é o seguinte. Aqui você vai observar uma coisa interessante. Olha só. Você vai ver aqui o seguinte, olha só. Que o nosso volante, ele tá reto, certo? Aqui, ó. O volante tá retinho ali, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar aqui esse laser traseiro, ó. Tá desligado lá, ó. Tá vendo? Eu vou ligar ele aqui, ó. Liguei ele aqui, certo? Agora ele refletiu nessa bandeirola aqui, ó. Praticamente em 0, certo? Nessa bandeirola. Agora a gente vai observar na outra bandeirola, tá? Então, o lado do motorista reflete lá atrás, praticamente em 0. E a gente vai observar agora o seguinte aqui, ó. O lado do passageiro
Vamos apertar aqui a tecla laser, refletindo lá atrás, certo? Está refletindo aqui, ó, praticamente também em zero. Então, você observa que esse volante, ele deveria estar reto, certo? Mesmo com o alinhamento total, estando fora da especificação. Porque o volante reto, lá atrás as duas plaquinhas estão batendo mais ou menos na mesma medida. Mas por que o carro andando reto, o volante está torto? É a primeira questão. Em seguida a gente vai descobrir por que o carro se joga para os lados. Então aqui na traseira, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ligar esse laser traseiro aqui, certo? E vou ligar esse laser aqui para ele apontar na placa da frente, ó. Aqui, ó, ele está apontando em cima de 3 negativo, certo? Então, roda traseira esquerda, motorista, está apontando um feixe de luz lá em menos 3 na escala. Já do lado de cá, a gente vai observar o seguinte. Vou ligar esse equipamento aqui, ó. Vou esperar um pouco para ele funcionar e vou ligar lá. Então lá, do lado de lá, ele refletiu lá em menos 3, certo? Lá refletiu em menos 3. Aqui, ó, ele está refletindo em mais 4. Ou seja, aqui nós temos um problema. Então o volante está torto ali, não é por causa do alinhamento da dianteira em si, porque mesmo ele desalinhado nesse caso, a gente viu que o volante deveria estar reto, visto que as duas plaquinhas aqui estão refletindo a mesma medida com o volante reto, tá? Então, por que esse volante o carro está andando torto? É a primeira pergunta que eu vou responder agora, e no final eu vou te mostrar aqui por qual motivo o carro está se jogando para os lados, certo? Quando você acelera, desacelera, ou quando você passa em ondulações no asfalto com o carro em uma certa velocidade. Então, o que acontece aqui? Então, você imagina o seguinte, se essa luz desse cabeçote, ele sai daqui e bate no 3, no 4, positivo, e lá bate 3, negativo, quer dizer que nós temos um desvio de eixo traseiro para a esquerda, certo? Desvio do eixo traseiro para a esquerda na traseira. Isso faz com que quando você anda no carro em linha reta, o volante fica baixo para a esquerda, porque a traseira do carro ela tem uma inclinação, o ângulo de impulso do eixo traseiro está fora. Aí você me pergunta, mas Leonardo, como é que você disse que não tem como a gente alinhar o eixo traseiro e ele fica fora? Bem, nesse caso desse carro aqui, né, esses carros aqui, você tem alguns problemas, que é o seguinte, tá? Quando você tem um tipo de desvio como esse, vai ser nos fechos de mola ou nas buchas que ficam fixadas nesse fecho de mola aqui, tá? Então aqui, ó, esse lado de cá, eu já vejo aqui, ó, que essa bucha está estourada porque o parafuso está muito para baixo, certo? Então eu vou já levantar e mostrar que essa bucha está estourada. Então o que acontece? Só em ter problemas com esse fecho de mola, certo? Essa bucha está estourada, o que acontece? Então tanto essa bucha de cá estando estourada, como a bucha de lá também estando estourada, o que vai acontecer? Vai acontecer que o carro, à medida que o carro se balança, ondula no asfalto, o eixo traseiro, né, ele tende a se movimentar para os lados, mudando assim a direção que o carro está andando. Então, o problema da traseira, certo, é nesses fechos de mola. Então, aqui eu também observo que esse fecho de mola aqui, parece que foi adulterado, né, colocado mola a mais, o que faz com que o carro ele fique com a traseira mais alta e torna o carro mais sensível, certo? Mas esse não é o problema, tá? O problema está geralmente relacionado a essas buchas. Tem situação que ao desmontar e montar essas molas no eixo, você pode perder esse alinhamento, né? Que é o direcionamento do eixo de trás com relação ao eixo dianteiro. Beleza? Então daqui a pouco eu vou mostrar as buchas. Geralmente trocando essas buchas resolve. Em outros casos, às vezes, tem que mexer nas molas lá no eixo ali, tá?
Então é o seguinte, se você não mexe com a suspensão num carro como esse aqui, não se meta, não se envolva com isso aqui e indique levar num cara especializado em carroceria de caminhonete, por exemplo. Porque nesse caso aqui, você pode trocar as buchas e pode resolver. O eixo pode se alinhar com relação à traseira, com a relação à dianteira, mas pode ser que não, tá? Então aí que está o nosso problema. Então mesmo que você alinhe, o volante vai ficar torto. E eu tenho aqui no YouTube vários vídeos mostrando como você compensar esse desvio do eixo traseiro na dianteira, certo? E também eu mostro nos meus cursos avançados. Então é o seguinte, ó, o que acontece? Esse carro aqui precisa sim ser feito a parte. Todo esse serviço lá tem que ser feito da dianteira, certo? Mas o cliente tem que ficar ciente que o carro vai continuar se assustando e se espantando por conta daquilo ali. E o carro também aqui eu encontrei mais alguns probleminhas. Então vamos lá. Aqui, ó, esse pneu traseiro, de um lado, de dentro, 4,5 milímetros de borracha e por fora 7,5. Ou seja, desgaste muito grande por dentro aqui nessa roda. Então teria que ser virado para poder tentar equilibrar o desgaste desse pneu. Do lado de cá, aqui na frente, a gente vê o seguinte, esse pneu aqui também, ó, lado de dentro 3 milímetros, de fora 4, comeu um pouquinho menos, mas comeu sempre mais um pouco por dentro. Precisaríamos aqui, e eu vou fazer esse aqui, eu vou virar, tá? Só não vai ser mostrado nesse vídeo. Esse aqui também, ó, ele tem 4 milímetros por fora, 3,5 por dentro, um desgaste mínimo, mas também vou virar. O objetivo do rodízio é equilibrar o desgaste dos pneus. E esse aqui também tem desgaste irregular, ou seja, os 4 pneus têm, ó, de um lado aqui, ó, ele tem 5 milímetros e do outro ele tem 7 milímetros de borracha. Então as 4 rodas, eu vou virar os 4 pneus, vou balancear os 4 pneus. E o seguinte, lá na frente eu observei também outra coisa, tá? Eu ainda vou erguer esse carro aqui, ó, porque a gente balança aqui, faz tudo e a folga não aparece. Então eu vou lhe mostrar na frente ali o defeito que eu encontrei na frente. Daqui a pouco a gente vem para cá para ver como é que acha a folga desse fecho de mola. Então é o seguinte, aqui embaixo desse carro, você observa que aqui a gente tem uma leve folgazinha, ó, na beleta. Não vai interferir no alinhamento, mas aqui gera um desconforto, uma barulheirazinha. Então essas duas beletinhas tinham que ser trocadas, certo? Eu não vou conseguir mostrar porque eu tô sozinho aqui, mas deixa eu tentar fixar aqui, ó, essa espátula bem aqui. Aqui a gente consegue ver uma folga de a folga do braço Pitman auxiliar. Então se tivesse alguém balançando ali para mim, a gente ia ver que esse braço inteiro aqui, ó, ele ia estar subindo e descendo, tá? Esse braço inteiro, porque a folga é naquele braço Pitman auxiliar, tá? Então, também é uma folgazinha que eu encontrei, só que são folgas, no caso, essa folga aqui, ela vai interferir um pouco ali e poderia fazer o carro jogar um pouquinho para um lado ou para outro, levemente, nada comparado com o eixo traseiro ali, tá? Então, o que acontece? Outra coisa que eu identifiquei aqui, foi aqui, ó, essa coifa vamos lá, ligar aqui a lanterna de volta. Ó, a coifa da junta. Essa coifa aqui, ó, tá rasgada, ó. Tá vendo? Essa coifa tá rasgada, ó. Tá aqui um pedaço dela. Isso aqui não interfere no alinhamento, né? Mas é lógico que se a gente alinhar e desmontar para trocar essa coifa, vai alterar o alinhamento. Então aqui é o seguinte, como eu trabalho, aqui eu não tenho estoque de peças, e no interior, aqui no interior a gente tem a seguinte situação. Quando eu identifico peça com problema, então eu peço a peça na distribuidora em um dia e a peça chega no outro dia. Então aqui é o seguinte, ó, eu vou virar os 4 pneus, vou balancear os 4 pneus, certo? Vou fazer o alinhamento, vou fazer cambagem, encaixe aqui na frente, deixar tudo certo. E vou passar o orçamento para o cliente para quando ele substituir essas peças. Então, é o braço Pitman auxiliar, a coifa da junta moçonética de dentro, certo? E lá atrás ele tem que trocar as buchas do fecho de mola, certo?
Beleza. Então aqui na frente, a gente vai fazer isso aqui. Vou passar o orçamento para ele, se ele autorizar, eu vou pedir essas peças aqui, para em outra rodada a gente desmontar, trocar as buchas do fecho de mola e refazer esse serviço aqui na frente. Lembrando que quando você faz desmontar, ó, fiz tudo aqui na frente. Na hora que eu desmontar, para trocar essas peças, ou se ele levar no mecânico dele, se tiver um mecânico de preferência, pode levar lá para trocar, ele tem que voltar aqui para refazer o alinhamento. Beleza? Então, assim, é importante você saber e conhecer o que você está fazendo aqui, saber como é que funciona, para você, de repente, se você não tivesse essa experiência que eu tenho, você como um alinhador novato inexperiente, você poderia dar um orçamento aqui para o cliente, um orçamento que não é muito barato, e aí não ver aquela parte de trás, não avisar o cliente e ter um problema futuro. E aqui tem mais um agravante, tá? Olha só isso aqui que eu vou te mostrar agora aqui na tela do computador. Como eu liguei o equipamento de traseira, agora eu vou dar um zoom aqui na traseira, certo? Traseira. Você observar aqui, ó, dianteira, traseira. Beleza. Você observa que eu tenho uma cambagem traseira menos 1 grau e a outra negativa 1 grau e a outra positiva 35. Tá vendo? Não? Aqui tá piscando a convergência porque eu não liguei lá, não liguei os sensores aqui do braço. Vamos saber quanto é que tá. Letra F, uma vez, duas vezes. Boa. O que apareceu aqui? Convergência, beleza. O outro lado, letra F, uma vez, duas vezes. Convergência, beleza. Agora sim, agora nós temos no computador todas as informações da traseira. Você observa que aqui, ó, alinhamento traseiro está positivo, meio milímetro, beleza. Esse aqui tu esquece, porque tu vê que as plaquinhas que manda. E aqui, ó, uma cambagem esquerda, 1 grau aberta e a outra meio grau fechado. Então aqui a gente tem uma diferença de cambagem. E o que acontece? Quando acontece isso aqui, a gente pode ter um problema de altura no carro, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui pode estar relacionado com o fecho de mola, certo? Que foi mexido na traseira. Então eu vou fazer o quê? Então, eu vou dar uma verificada aqui, né? Um carro desse aqui, cara, pode ter vários problemas. E o seguinte, tem situação que um alinhador, um mero mortal alinhador como eu, né, de repente como você aí, se você também é um alinhador, você não vai resolver, beleza? Então só um minutinho que eu vou pegar aqui a trena. Vamos lá então, ó. Aqui eu vou ter uma altura, aqui eu tenho uma altura de 93 centímetros desse lado, na traseira. Bora ver o outro lado. Quanto nós temos? E nós temos 93. E aqui nós vamos ter quanto aqui? Aqui nós temos 90. Então, 3 centímetros mais baixo do lado de cá. Então você vê que tem um desequilíbrio aqui, né? Pode ser no fecho de mola, os pneus é a mesma medida, o ar é a mesma medida, o desgaste do pneu está semelhante. Aí você pode pensar, Donato, mas esse carro tem barra de torção e dá para regular a altura. Dá, mas é a altura da dianteira. Vamos ver a dianteira? Falar dianteira é o seguinte, aqui na dianteira nós vamos ter a seguinte situação. A gente vai tirar aqui essa medição aqui, ó. Aqui eu tenho 86, certo? Agora a gente vai ver o outro lado. E tem um detalhe aqui, ó. Na hora que trocar essas buchas do eixo traseiro, e eu vou já te mostrar ali que elas estão bem fora, como é que faz para ver se elas estão ruins? Na hora que trocar essas buchas, se esse eixo não se alinhar, eu vou indicar ele levar num cara especializado, ó, 86, tá certo. Então, na frente a altura tá igual, certo? Tá bem certinha. Então, o defeito é lá atrás. Se a diferença de altura fosse na frente, a gente conseguiria regular aqui embaixo, olha só. Como esse carro ele é barra de torção, ó, esse carro é barra de torção, essa barra de torção aqui sai da bandeja, certo? Isso aqui é a barra de torção, esse carro não tem mola, tá? Então, quando você chega aqui, ó, esse é o parafuso da barra de torção que você regula para ajustar a altura do carro.
de um lado e do outro, certo? Mas para regular a altura na frente, tá? Não atrás. Então, beleza. Então, agora vamos acabar esse vídeo para não ficar muito longo. Eu vou te mostrar como é que faz para a gente identificar a folga dos fechos de mola traseiro. Uma vez que se você fizer esse movimento aqui, ó, você não vai ter como fazer essa força, ó. Não se mexe por causa do peso do carro. Então, existe uma técnica e um macete para você identificar essa folga. Eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá agora que eu vou te mostrar como é que faz para identificar a folga desse fecho de mola traseiro aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, vou puxar esse macaco aqui para trás. Vamos dar uma clareada. Subir aqui, botar um calço. Calcinho de madeira. E vamos dar uma erguida. Pronto. Agora a gente vai fazer um teste. Eu vou aproximar a câmera aqui para você ver o que acontece com essa bucha. Olha só. Vou dar uma subidazinha bem aqui. E agora você observa o seguinte. Você observa, na hora que eu vou fazer isso, olha só. Pegar, botar a espátula bem aqui assim, ó. Ó. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Praticamente a bucha tá estourada, ó. Olha só. Aproximar aqui o zoom. Olha só, ó. Não tem mais bucha. Então, ó, pode ser que só essa folga dessa bucha aqui absurda, ó, já é suficiente para o carro ficar com o eixo traseiro atravessado. Então, quando você, em velocidade, acelera e desacelera, ou passa em ondulações do asfalto, o carro ele começa a endoidar e perder direção, entendeu? A hora quer ir para um lado, a hora quer ir para o outro. Agora vamos para outra roda, ver como é que está lá o outro lado. E aí, ó, você levanta aqui, ó, não levanta a roda não, tá? Você levanta um pouco para aliviar aquela mola e deixa a roda no chão para você conseguir identificar. Bora ver esse fecho aqui também, ó. O que acontece? Deixa a câmera bem aqui assim. E olha a situação. Opa! Olha só. Esse aqui ainda tá pesado. Eu teria que levantar mais um pouco para eu poder conseguir movimentar esse. Ó. Deixa eu aproximar um pouco. Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Ó. A bucha totalmente estourada, ó. Certo? Dos dois lados. Então esse é o problema que eu falei para vocês, que eu ia mostrar até o final do vídeo. E aqui está a minha missão completa, certo? Então esse vídeo ele vai ficar por aqui. Eu acho que ele foi um vídeo bem interessante, tá? Deu um bom norte, uma direção aí para você que trabalha na área, certo? Acredito que tivemos muitas informações aqui importantíssimas, beleza? E é o seguinte, esse carro aqui, eu vou gravar uma aula detalhada, regulando as cambagens e caster desse veículo, beleza? Então é o seguinte, nós temos aí no nosso canal do YouTube, temos mais de 600 vídeos para você que quer pegar algumas dicas aleatórias. E também temos um curso avançado, completo, passo a passo, se você quiser se tornar um profissional à frente da maioria do que tem aí no mercado,
Então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Eu não passei nenhum orçamento para esse cliente, ele mandou fazer o que desse para fazer, o que tivesse que fazer. Então, vou mandar esse vídeo para ele também, ele vai ver esse vídeo aqui, né? Eu vou fazer o que dá para fazer agora, beleza? E talvez, provavelmente a gente venha com um vídeo futuramente, mostrando aí como ficou no final de tudo, né? Não prometo não, porque às vezes depende de agenda dele e também minha, tá? Para a gente conseguir produzir um vídeo, beleza? Então, valeu, abraço, até o próximo vídeo. Cansei. Sabe que hora é? Mais de meia-noite de sábado. Tô gravando esse vídeo aqui, mais de meia-noite de sábado. Vamos ver aqui no celular pra gente ver realmente que hora é. Olha só. Vamos ver aqui que hora é. Olha só. Meia-noite e 35, tá? Então deixa um like aí pra nós, porque, cara, dá bastante trabalho fazer um vídeo como esse aqui. Valeu? 0h35 do dia 4/6/2023. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.